Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era uma noite fria de junho, quando João das Neves resolveu pegar o atalho que cortava a mata fechada para chegar mais cedo em casa. O Home trabalhava na fazenda do seu Sebastião, lá para os lados de dentro do estado, onde a civilização parecia ter esquecido que aquele pedaço de terra existia. Tinha terminado o serviço mais tarde que o normal, e a escuridão já tinha tomado conta de tudo, deixando apenas o barulho dos grilos e o vento frio da serra como companhia. João era um homem simples, desses que a vida na roça moldou com mãos calejadas e coração forte. Não tinha medo de trabalho pesado, não tinha medo de cobra, nem de onça. Mas naquela noite, alguma coisa no ar parecia diferente. Tinha um cheiro esquisito, como se fosse flor podre misturado com terra molhada, mesmo não tendo chovido faz mais de 2 semanas. O homem apertou o passo, puxando o facão que carregava sempre na cintura, mais por costume que por necessidade. O atalho passava por um lugar que o povo da redondeza chamava de Grotão do Fim. Era uma depressão no terreno, uma espécie de vale estreito onde as árvores cresciam tortas e os galhos formavam um teto natural que não deixava nem a luz da lua passar. Diziam que ali, muitos anos atrás, tinha acontecido uma coisa terrível. Falavam de um grupo de escravizado que tinha fugido de uma fazenda próxima e se escondeu naquele lugar, mas foram encontrados pelos capitão do mato. O que fizeram com aquela gente, ninguém gostava de contar por completo, mas as histórias sussurradas nas noites de fogueira falavam de gritos que duraram 3 dias inteiros. João nunca tinha dado muita bola para essas histórias. Para ele, morto não incomodava ninguém, era os vivos que causavam problema. Mas quando pisou na entrada do grotão, sentiu um arrepio subir pela espinha. O silêncio era completo demais. Nem os grilos cantavam ali, nem o vento parecia ter coragem de entrar naquele lugar. A lanterna que carregava começou a piscar, a luz fraca lutando para não apagar de vez. João bateu nela com a mão, xingando baixinho. Precisava atravessar logo aquele trecho, porque dar a volta significaria mais 1 hora de caminhada. E a mulher dele, Dona Maria, ia ficar preocupada. Ela sempre pedia para ele não passar por ali de noite, mas o homem era teimoso, daqueles que acreditava mais no que via do que no que ouvia. Foi quando ouviu o primeiro gemido. Era baixo, quase imperceptível, como se viesse de muito longe. João parou, a mão apertando o cabo do facão. Aguçou os ouvidos, tentando identificar de onde vinha o som. Podia ser um bicho ferido, pensou, ou alguém precisando de ajuda. Mas alguma coisa dentro dele, um instinto antigo que a gente nem sabe que tem até a hora que precisa, gritava para ele sair dali. O gemido veio de novo, dessa vez mais próximo. E não era só um, eram vários, como se dezenas de vozes sussurravam ao mesmo tempo, todas misturadas numa cantiga de dor que fazia o sangue gelar. João deu mais alguns passos, a respiração ficando pesada. A lanterna piscou de novo e, por 1 segundo, apagou completamente. Naquela escuridão total, ele sentiu alguma coisa roçar no seu braço. Era gelado. Não era o frio da noite, mas um frio que parecia vir de dentro dos ossos, como se alguma coisa tivesse sugado todo o calor do ar ao redor. A lanterna voltou a funcionar e João olhou para o lado, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Não tinha nada ali, só as árvores tortas e a escuridão espessa. Mas então ele viu as pegadas. Eram marca de pés descalços na terra, mas não eram normais. Parecia que quem tinha passado ali estava arrastando os pés. E as marcas eram fundas demais, como se o peso de quem caminhava fosse muito maior do que deveria ser. E o pior, as pegadas surgiam do nada. Não tinha rastro chegando até ali. Elas simplesmente começavam no meio do caminho,
como se alguém tivesse caído do céu. João sentiu o suor frio escorrer pela testa. Sabia que devia voltar, pegar a estrada principal mesmo que demorasse mais. Mas o orgulho teimoso que tinha no peito não deixava. Ia parecer covarde, ia ter que admitir para Dona Maria que ela tinha razão. Então continuou andando, seguindo o caminho estreito, tentando ignorar as pegadas que agora apareciam dos dois lados da trilha. Foi quando escutou a voz. João! Era um sussurro, mas tão claro que parecia que alguém tinha falado bem no ouvido dele. O homem virou rápido, o facão já levantado, pronto para se defender. Mas não tinha ninguém. Só a escuridão e aquele cheiro de coisa podre que ficava cada vez mais forte. João das Neves. Dessa vez, a voz veio de outro lado. Era uma voz de mulher, mas estranha, como se tivesse sendo forçada a sair de uma garganta que não funcionava direito. João deu alguns passos para trás, o medo finalmente tomando conta. Não era covardice, era sobrevivência. O corpo dele sabia, mesmo que a cabeça teimasse, que tinha alguma coisa muito errada naquele lugar. Foi então que viu a primeira figura. Era uma sombra, mas diferente das sombras normais. Ela tinha forma humana, mas era mais escura que a própria noite, como se fosse um buraco na realidade. Estava parada no meio do caminho, a uns 20 metros de distância. Não se movia, apenas estava ali. E João podia sentir que ela estava olhando para ele, mesmo não conseguindo ver olhos nenhum. Você não devia ter vindo aqui. A voz agora era de homem, grave e arrastada. João tentou falar, mas a garganta estava seca demais. Tentou se mexer, mas as pernas não obedeciam direito, como se tivessem virado chumbo. A figura começou a se mover, não andando, mas deslizando pelo chão, se aproximando devagar. Foi quando João viu que não era só uma. Tinha outras, dezenas delas, saindo de entre as árvores, todas aquelas sombras impossíveis se movendo em silêncio, cercando ele. Algumas eram mais altas, outras mais baixas. Tinha até forma pequena, do tamanho de criança. E isso era o que mais apertava o coração dele. Você está pisando em terra sagrada, terra banhada com nosso sangue. As vozes vinham de todo lado agora, misturada. Homens, mulheres, criança, todos falando ao mesmo tempo, mas de um jeito que ainda dava para entender cada palavra. João finalmente conseguiu se mexer e começou a andar para trás, tropeçando nas raízes e pedras. A lanterna caiu da mão dele e apagou de vez quando bateu no chão. Na escuridão completa, ele só conseguia ver aquelas figuras escuras, porque elas eram mais escuras ainda que a noite, e elas estavam cada vez mais perto. Podia sentir o frio que emanava delas, um frio que doía nos ossos, que fazia os dentes tremer. A gente sofreu aqui. 3 dias e 3 noites. Ninguém veio ajudar. Ninguém quis saber. João virou e começou a correr. Não tinha mais orgulho, não tinha mais vergonha, só tinha o instinto de sobreviver. Corria às cegas pela escuridão, tropeçando, se cortando nos galhos, mas sem parar. Podia ouvir alguma coisa correndo atrás dele, muitas coisas. E o som era horrível, como se fossem correntes sendo arrastadas pelo chão, misturado com respiração ofegante. Esbarrou numa árvore e caiu de cara no chão. O gosto de terra e sangue encheu a boca. Tentou levantar, mas sentiu mãos frias agarrarem seus tornozelos. Não eram mãos normais, eram geladas demais, e quando olhou para trás, viu várias daquelas figuras escuras em volta dele, se curvando, as formas mudando, ficando mais definidas. E então, ele pode ver os rostos. Eram rostos de gente que tinha sofrido demais. Olhos fundos, bocas abertas num grito silencioso. Pele que parecia ter sido queimada e rasgada. Eram os escravizados, as almas que nunca tinham descansado, presas naquele lugar pela dor e injustiça que sofreram. Agora você vai sentir o que a gente sentiu. João sentiu uma dor terrível atravessar o corpo
como se 1000 agulhas quentes tivessem sido enfiadas na pele dele ao mesmo tempo. Gritou, mas o som não saía direito, como se alguma coisa tivesse agarrado as cordas vocais. A dor aumentava, se espalhava, e ele podia sentir cada ferida, cada marca que aquelas almas carregavam. Foi quando ouviu outro som. Era um canto, baixo, ritmado, em uma língua que ele não conhecia, mas que parecia antiga, muito antiga. E com o canto, as figuras começaram a se afastar um pouco. João aproveitou e se arrastou pelo chão, ainda sentindo a dor horrível no corpo todo. O canto ficava mais alto, e agora ele podia ver de onde vinha. Era uma luz fraca, vindo de mais à frente na trilha. Uma luz de vela. E conforme se aproximava, João pode ver que era uma mulher velha, curvada, com um vestido branco e um terço enorme nas mãos. Ela cantava e balançava um incensário que soltava uma fumaça branca e perfumada. As figuras escuras recuavam diante dela, se retorcendo como se a luz da vela e a fumaça do incenso causasse dor. A velha chegou perto de João e estendeu a mão livre. "Levanta, meu filho. Esse não é seu lugar ainda." A voz dela era firme, cheia de uma autoridade que fez João obedecer sem pensar. Segurou a mão dela, que era surpreendentemente forte, e levantou. A velha continuou cantando, fazendo movimentos com o incensário, e as sombras foram se afastando cada vez mais. "Caminha comigo e não olha para trás. Não importa o que eu sei escutar, não olha." João fez o que ela mandou. Caminharam juntos pela escuridão, a velha sempre cantando, a luz da vela nunca apagando mesmo com o vento que tinha voltado a soprar. Atrás deles, podia ouvir os gemidos, os gritos, as vozes, chamando o nome dele, implorando para ele olhar, prometendo coisas, ameaçando. Tinha momento que parecia a voz da própria Dona Maria chamando, dizendo que estava perdida, que precisava de ajuda. O coração de João quase não aguentava, a vontade de olhar era quase insuportável, mas a mão da velha apertava a dele com força, lembrando da ordem. "Eles usam o que você ama contra você", a velha disse sem parar de cantar. "É assim que prendem as pessoas, fazem você olhar, fazem você voltar, e aí nunca mais sai." Continuaram andando, e João percebeu que o caminho parecia estar se alongando, como se o grotão tivesse crescido, se estendido. Devia ter atravessado ele já, mas a escuridão continuava ao redor. As árvores tortas de cada lado, formando aquele corredor sinistro. Foi quando começou a ver outras coisas além das sombras. Tinha imagens se formando no ar, como se fossem memórias ganhando vida. Viu homens e mulheres correndo pela mata, o rosto marcado pelo terror. Viu crianças sendo arrancadas dos braços das mães. Viu os capitães do mato, com seus chicotes e correntes, cercando o grupo. E então viu o que fizeram. Cada tortura, cada grito, cada momento de agonia daqueles 3 dias terríveis. Era como se o próprio lugar tivesse gravado tudo. E agora mostrava para ele, forçando ele a testemunhar. "Não desvia os olhos do caminho", a velha ordenou, percebendo que João estava olhando para os lados. "Eles querem que você veja, querem que você sinta a dor deles até não aguentar mais. É assim que compartilham o sofrimento." João forçou os olhos a ficarem fixos na luz da vela que a velha carregava. Mas mesmo sem olhar diretamente, as imagens invadiam a visão periférica e os sons eram impossíveis de ignorar. Os gritos de dor, os pedidos de misericórdia que nunca foram atendidos, o choro das crianças. "Por que eles não descansam?" João conseguiu perguntar, a voz trêmula. "Por que ficam aqui sofrendo?" A velha suspirou, um som carregado de tristeza antiga. "Porque ninguém pagou pelo que fizeram. Porque foram jogados aqui como bicho, sem enterro digno, sem reza, sem nada. A injustiça foi tão grande que a alma deles não consegue aceitar, não consegue partir. E a cada ano que passa, a dor só aumenta.
porque o mundo esqueceu deles, seguiu em frente como se nunca tivessem existido. E a senhora? Por que a senhora está aqui? Porque tentei ajudar e falhei. Cheguei tarde demais quando eram vivos, e não consegui libertar eles depois de mortos. Então fico protegendo os vivos de entrarem no ciclo de sofrimento, tentando impedir que mais almas se percam aqui. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, João viu a mudança na escuridão. Estava ficando menos densa, menos opressiva. Podia ver estrelas começando a aparecer entre os galhos das árvores. A velha aumentou o ritmo do canto e as vozes atrás deles ficaram mais desesperadas, mais raivosas. "Estão quase saindo", a velha disse. "Agora é o momento mais perigoso. Vão tentar de tudo para puxar você de volta." E tentaram. João sentiu mãos invisíveis agarrando suas roupas, seus braços, seu cabelo. Sentiu o chão sob seus pés ficando mole, como se fosse areia movediça tentando sugar ele para baixo. Viu a imagem de Dona Maria à frente, com os braços estendidos, chorando, implorando para ele ir até ela. Mas algo dentro dele sabia que não era ela. Não podia ser. Dona Maria nunca entraria naquele lugar. "Resiste, meu filho, só mais um pouco." Com um último esforço, atravessaram uma barreira invisível e João sentiu a diferença imediatamente. O ar ficou mais leve, mais quente. As mãos que o seguravam soltaram de repente e ele quase caiu para frente. Tinham saído do grotão. Estavam do outro lado, onde a lua brilhava clara no céu e o vento soprava limpo. Não sabia quanto tempo tinha passado, quando finalmente viram a luz da lua. Tinham saído do grotão. A velha parou de cantar e se virou para ele. "Você teve sorte, meu filho. Hoje é dia de São João e eu tinha vindo benzer a entrada. Mais alguns minutos e você não saía mais dali." João estava tremendo, o corpo todo doendo, o rosto arranhado e sujo de sangue e terra. Tentou agradecer, mas a voz ainda não saía direito. "Nunca mais passa por aqui de noite, ouviu? Aquelas almas estão sofrendo ainda, presas pelo que fizeram com elas. Não é maldade delas, é dor, mas dor antiga assim não escolhe quem machuca." A velha fez o sinal da cruz na testa dele, murmurou uma oração e então começou a se afastar. João quis perguntar quem ela era, onde morava, mas quando piscou, ela tinha sumido. Simplesmente sumido, como se nunca tivesse estado ali. João correu o resto do caminho até a casa. Dona Maria quase desmaiou quando viu o estado dele. Cuidou dos ferimentos, deu chá quente, colocou ele para descansar. Mas o homem não conseguiu dormir direito naquela noite, nem nas muitas que vieram depois. Toda vez que fechava os olhos, via aqueles rostos sofridos, ouvia aquelas vozes de dor. No dia seguinte, foi conversar com seu Sebastião, o dono da fazenda. Contou o que tinha acontecido, esperando que o homem risse dele ou chamasse de louco. Mas seu Sebastião apenas balançou a cabeça, o rosto ficando sério. "Devia ter te avisado melhor sobre o grotão, João. Muita gente já passou por isso. Meu próprio pai, quando era novo, quase não volta de lá. Tem uma velha, dizem, que protege a entrada em certos dias. Ninguém sabe quem ela é, mas já salvou várias vidas. Alguns falam que ela era uma curandeira que morava aqui há muito tempo atrás. Tentou ajudar os fujões, mas chegou tarde demais. Morreu de desgosto e ficou aqui para tentar proteger os vivos da raiva dos mortos." Seu Sebastião pegou um mapa velho e mostrou para João outro caminho, mais longo, mais seguro. "Usa essa estrada daqui para frente. Vale cada minuto a mais de caminhada e nunca, nunca mesmo passa pelo grotão depois do sol se pôr. As almas ali não descansam e a dor delas é tão grande que contamina qualquer um que chega perto." João seguiu o conselho. Nunca mais passou por aquele lugar, nem de dia. O medo que sentiu naquela noite marcou ele para sempre.
Mas não era só medo, não. Era também uma tristeza profunda, porque tinha sentido na pele, mesmo que por alguns segundos, o sofrimento daquelas almas. E sabia que elas continuavam ali, presas, esperando por uma justiça que nunca ia chegar, por um descanso que parecia impossível. Passaram-se alguns meses. João continuava trabalhando na fazenda, agora sempre pegando o caminho longo. Tinha noites que acordava no meio da madrugada, suado, achando que ouvia aqueles gemidos de novo. Dona Maria acendia uma vela para Nossa Senhora e rezava com ele até o medo passar. Foi numa tarde de setembro que apareceu um homem na fazenda. Era um sujeito da cidade, vestido com roupa boa, carregando uma pasta de couro. Disse que era historiador e estava pesquisando sobre a história da região. Seu Sebastião conversou com ele por um tempo e depois chamou João. Esse moço aqui está querendo saber sobre o Grotão. Disse que leu uns documentos antigos sobre o que aconteceu lá. Achei que você podia conversar com ele. João ficou com um nó no estômago, mas concordou. Sentaram na varanda da sede da fazenda e o historiador começou a contar. Encontrei registros numa igreja antiga da região. Em 1847, um grupo de 23 pessoas escravizadas fugiu de uma fazenda aqui perto. Eram homens, mulheres e até 5 crianças. Se esconderam no vale que hoje chamam de Grotão do Fim. Os capitães do mato encontraram eles depois de 3 dias. O que fizeram foi... O homem parou, a voz ficando embargada. Foi uma crueldade sem tamanho. Torturaram todos, sem exceção, como exemplo para que outros não tentassem fugir. Os corpos foram deixados ali mesmo, sem enterro, sem reza, sem nada, apenas jogados como se fossem lixo. João sentiu um arrepio. O historiador continuou. Mas o interessante é que tem outro registro de uns 20 anos depois. Fala de uma mulher chamada Benedita, uma curandeira e benzedeira muito respeitada na região. Ela tentou fazer um ritual para dar paz para as almas daquele lugar, mas, segundo consta, morreu durante o processo. Dizem que o coração dela não aguentou a quantidade de sofrimento que sentiu ao entrar em contato com aquelas almas. E ela ficou presa ali também? João perguntou, a voz baixa. Não sei, os registros param por aí, mas tem muitos relatos ao longo dos anos de uma mulher velha que aparece perto do grotão, sempre protegendo pessoas que passam por ali. Será que é ela? Será que o espírito dela ainda tenta completar o que começou em vida? João contou então sua experiência. O historiador escutou tudo em silêncio, anotando algumas coisas. Quando João terminou, o homem ficou olhando para as anotações por um tempo longo. Sabe o que é mais impressionante? Você descreveu a senhora exatamente como ela era descrita nos relatos antigos. O vestido branco, o terço grande, até o jeito de cantar. Você não podia saber disso, esses documentos estão guardados em arquivos que quase ninguém acessa, mas sua descrição bate perfeitamente. Um silêncio pesado caiu sobre eles. O historiador guardou as anotações e se levantou. Vou incluir seu relato na minha pesquisa, se me permitir. Acho importante que as pessoas saibam o que aconteceu ali. Não para assustar, mas para lembrar. Para que nunca se esqueça do que foi feito com aquela gente. Depois que o historiador foi embora, João ficou pensando. Talvez fosse isso que as almas queriam, no fundo. Não era vingança contra ele ou contra qualquer outra pessoa inocente. Era que alguém soubesse, que alguém lembrasse, que o sofrimento delas não fosse esquecido como se nunca tivesse acontecido. Naquela noite, João teve um sonho diferente. Não era pesadelo. Sonhou que estava numa igreja pequena e simples. A velha Benedita estava lá, sorrindo para ele, e junto dela estavam as figuras. Mas agora não eram sombras assustadoras. Eram pessoas, gente como ele, com rostos cansados, mas em paz. Não falaram nada, apenas acenaram,
como se estivessem agradecendo. João acordou com o canto do galo. Era a primeira noite em meses que tinha dormido tranquilo. Olhou pela janela e viu Dona Maria já mexendo no fogão, preparando o café. A vida continuava, como sempre continua na roça, com trabalho duro e dias longos. Mas alguma coisa tinha mudado dentro dele. Começou a contar sua história para os outros trabalhadores da fazenda, para os vizinhos, para quem quisesse ouvir. Não para assustar, mas para que não esquecessem. Para que aquelas 23 almas e a alma da velha Benedita, que tentou salvar elas, não ficassem só como lendas ou causos para contar em noite de fogueira. Uns 2 anos depois do acontecido, apareceu na região um padre novo, recém-ordenado, cheio de energia e vontade de fazer diferença. Padre Antônio era o nome dele. Quando ouviu as histórias sobre o grotão, ficou incomodado. Não porque duvidava, mas porque acreditava que toda alma merecia descanso, não importava quanto tempo já tivesse passado. Foi falar com João. Pediu que contasse tudo nos mínimos detalhes. Depois conversou com os mais velhos da região, anotou todos os relatos, todas as experiências que as pessoas tinham tido ao longo dos anos. Ficou claro para ele que não era superstição nem imaginação. Tinha alguma coisa ali que precisava de ajuda, de intervenção divina. "Vou fazer uma missa", anunciou o padre. "Ali mesmo, na entrada do grotão. Vou benzer aquela terra, vou rezar para as almas descansarem. Não posso garantir que vai funcionar, mas tenho que tentar." A notícia se espalhou rápido. No dia marcado, uma terça-feira de manhã, bem cedo, mais de 50 pessoas apareceram. Levaram velas, flores, água benta. Alguns levaram comida, oferendas, porque mesmo sendo cristãos, guardavam no fundo da alma as tradições antigas que ensinavam a respeitar os mortos de todas as formas. João estava lá, Dona Maria ao lado dele. Seu Sebastião também foi, junto com vários outros fazendeiros da região. Tinha gente que nunca tinha passado pelo grotão, mas conhecia alguém que tinha passado. Tinha os curiosos, os céticos, os verdadeiros crentes. Todos ali por um mesmo motivo: dar paz para aquelas almas atormentadas. O padre começou a missa ali mesmo, numa mesa improvisada com tábuas. Cantaram, rezaram, ouviram a palavra. E quando chegou a hora da consagração, uma coisa estranha aconteceu. O vento parou completamente. Não era normal, porque naquela região sempre tinha vento, sempre. Mas naquele momento, tudo ficou imóvel, como se o próprio ar tivesse parado para prestar atenção. E então, várias pessoas viram. Não foram todos, mas foram muitos o suficiente para não ser coincidência. Viram figuras se formando na beira da mata, na entrada do grotão. Não eram as sombras assustadoras que João tinha descrito. Eram formas humanas, translúcidas, quase como neblina tomando forma. E estavam todas viradas para onde o padre celebrava a missa. João sentiu um nó na garganta. Reconheceu alguns dos rostos. Eram os mesmos que tinha visto naquela noite terrível. Mas agora não mostravam raiva nem dor. Mostravam alguma coisa diferente, esperança, talvez, ou alívio, como se finalmente alguém tivesse lembrado deles da maneira certa. O padre continuou, a voz firme mesmo tremendo por dentro. Benzeu a terra com água benta, caminhou pela entrada do grotão, fazendo o sinal da cruz, rezando em latim e em português. As figuras acompanhavam, sempre mantendo distância respeitosa, como se não quisessem assustar, mas precisassem estar ali. E então apareceu ela, a velha Benedita. João a reconheceu na hora. Estava entre as outras figuras, mas parecia mais sólida, mais presente. Olhou direto para ele e sorriu. Era um sorriso triste, mas satisfeito, como de quem finalmente tinha completado uma tarefa difícil. A missa terminou com todo mundo cantando, e quando o último verso da última música acabou, as figuras começaram a se dissipar. Não de repente, mas devagar, como fumaça sendo levada por um vento suave.
A última a desaparecer foi Benedita. Antes de sumir completamente, juntou as mãos em agradecimento e inclinou a cabeça. O silêncio que ficou depois era diferente do silêncio opressivo de antes. Era um silêncio tranquilo, de paz. Até os mais céticos sentiram a mudança no ar. Alguma coisa pesada tinha sido retirada dali. Nos dias e semanas que seguiram, as pessoas começaram a notar diferenças. Os bichos voltaram a cantar no grotão. As árvores, que sempre pareceram doentes e tortas, começaram a brotar folhas novas. O cheiro estranho que sempre pairava ali sumiu completamente. E o mais importante, ninguém mais relatou experiências assustadoras ao passar pelo lugar. João voltou a passar por ali, dessa vez de propósito, para testar. Levou Dona Maria junto, os dois de mãos dadas, rezando baixinho. Atravessaram o grotão do começo ao fim sem nenhum problema. Não tinha mais aquele peso no ar, não tinha mais o frio anormal. Era só um vale como qualquer outro, com mata fechada e caminho estreito. Elas descansaram, Dona Maria disse, apertando a mão dele. Finalmente tão em paz. João assentiu, os olhos marejados. Sim, tinham descansado. E, de alguma forma, ele também. A culpa que carregava por ter sobrevivido, quando tantos outros não tiveram a mesma sorte, a tristeza profunda que tinha tomado conta dele desde aquela noite, tudo isso pareceu mais leve agora. Tem gente que não acredita. Fala que foi imaginação, que João bebeu alguma coisa estragada, que era só medo da escuridão. Mas quem conhece o Home, quem vê a seriedade no olho dele quando conta, sabe que não é mentira. E os mais velhos da região sabem também, porque muitos já passaram por experiências parecidas, já sentiram o peso daquele lugar. O grotão continua lá, a mata fechada, as árvores agora crescendo mais retas, o silêncio agora natural. A entrada ainda tem a cruz de madeira que alguém colocou, mas agora tem também uma placa pequena que o padre Antônio mandou fazer. Nela está escrito: em memória das 23 almas que sofreram aqui, que descansem em paz eterna. João das Neves continua trabalhando na fazenda do seu Sebastião. Tem cabelos brancos agora, a idade chegando, mas ainda é forte, ainda faz o serviço pesado do dia a dia. Toda vez que passa pela entrada do caminho que leva ao grotão, faz o sinal da cruz e murmura uma oração. Não por medo, mas por respeito. Pelos que sofreram ali e nunca tiveram justiça. Pela velha Benedita que morreu tentando trazer paz. Por todos que carregam dores tão grandes que nem a morte consegue apagar. Mas agora, quando reza, tem um sentimento diferente. Não é mais a oração carregada de medo e tristeza. É uma oração de gratidão, de respeito, de memória. Porque sabe que aquelas almas finalmente encontraram o descanso que mereciam. E ele teve o privilégio de testemunhar tanto o sofrimento quanto a libertação delas. A história se espalhou pela região e além. Virou mais um dos muitos causos que o povo da roça conta. Mas diferente dos outros, esse tinha testemunha viva, tinha documentos, tinha mais de um relato parecido ao longo dos anos. E tinha um final. Não era só lenda. Era alguma coisa que tinha acontecido de verdade, que continuava acontecendo até que finalmente foi resolvida. E assim, as coisas continuam. O sol nasce, o trabalho começa. A vida segue seu ritmo na roça. O grotão do fim agora é só mais um trecho de mata, um vale como tantos outros. As pessoas passam por ali sem medo, alguns até preferem aquele caminho mais curto. Mas quem conhece a história, quem sabe o que aconteceu, ainda trata aquele lugar com respeito especial. João sabe que vai carregar aquela experiência até o fim da vida. E talvez seja esse o propósito. Carregar a história, passar ela adiante, fazer com que aquelas 23 almas não sejam apenas números num documento empoeirado, mas gente de verdade que sofreu, que teve medo, que sentiu dor. Gente que merecia ter vivido, ter sido livre, ter tido a chance de envelhecer em paz, como ele está envelhecendo agora.
Todo dia, quando o sol começa a descer, João olha na direção do grotão e pensa neles, nas almas que finalmente descansaram, em Benedita, que não desistiu mesmo depois da morte. E agradece silenciosamente por ter sobrevivido para poder contar, por ter sido parte da solução, por ter ajudado, mesmo sem querer, a trazer paz para aquele lugar amaldiçoado. Porque algumas histórias precisam ser contadas, mesmo sendo assustadoras, mesmo fazendo a gente perder o sono. São histórias que não podem morrer, porque se morrerem, morre junto um pedacinho da verdade sobre o que a gente é capaz de fazer uns com os outros. E essa verdade, por mais dura que seja, precisa continuar viva, para que nunca mais aconteça, para que a dor daquelas almas não tenha sido em vão, para que o sofrimento delas sirva de lembrete, de aviso, de lição que atravessa gerações. O grotão do fim teve seu fim de verdade, e com ele veio o recomeço. Um lugar de morte virou lugar de memória, um lugar de terror virou lugar de respeito. E as almas que por tanto tempo ficaram presas ali, finalmente puderam seguir seu caminho, levando com elas a certeza de que não foram esquecidas, de que o sofrimento delas foi reconhecido, de que suas vidas, mesmo terminando de forma tão cruel, tiveram significado. Tinha uns 5 anos que Antônia morava no sítio do finado marido, quando as coisas começaram a ficar estranhas. A mulher era nova ainda, uns 30 e poucos anos, mas a vida tinha envelhecido ela por dentro. Perder o Josué num acidente bobo de trator tinha sido um golpe que ela ainda estava aprendendo a carregar. Ficou sozinha naquele pedaço de terra, sem filho, sem família por perto, só ela e os bichos que criava. O sítio ficava num lugar isolado, longe da vila mais próxima, uns bons quilômetros. Tinha um rio que passava nos fundos da propriedade, o Rio das Três Pedras, que o povo chamava assim por causa de 3 pedras enormes que ficavam bem no meio da correnteza. Era um rio bonito, fundo em alguns trechos, com água limpa que vinha lá de cima da serra. Antônia gostava de ir lá no final da tarde, sentar na beira e ficar olhando a água passar, pensando na vida, nas escolhas, no que podia ter sido diferente. Foi numa dessas tardes que ela viu a menina pela primeira vez. Era uma criança pequena, devia ter uns 7 ou 8 anos, com um vestido branco meio encardido e o cabelo preto solto nas costas. Estava parada do outro lado do rio, na beirada da mata, olhando fixo para Antônia. A mulher achou esquisito, porque não tinha casa nenhuma por ali perto. E uma criança tão pequena não devia estar sozinha daquele jeito. "Oi, pequena!" Antônia gritou, fazendo sinal com a mão. "Você está perdida?" A menina não respondeu. Só continuou olhando, sem mexer um músculo, sem piscar. Tinha alguma coisa no jeito dela que deixou Antônia incomodada, mas não sabia dizer o quê. Talvez fosse o fato de ela não se mexer nem um pouquinho, como se fosse uma estátua. Ou talvez fosse a distância entre elas, que parecia ser muito grande para o grito de Antônia não chegar lá. "Você quer atravessar? Precisa de ajuda?" Nada. A menina continuava imóvel. Antônia começou a ficar preocupada de verdade. Levantou, pensando em dar a volta pela pontezinha de madeira que tinha rio acima, mas quando olhou de novo para o lugar onde a menina estava, não tinha mais ninguém. Simplesmente tinha sumido. Antônia ficou parada, o coração batendo mais rápido. Olhou para a mata fechada do outro lado, procurando qualquer sinal de movimento. Nada. Era como se a menina nunca tivesse estado ali, mas ela tinha visto, tinha certeza que tinha visto, não era imaginação. Voltou para casa quando a noite começou a cair, mas não conseguiu tirar a imagem da menina da cabeça. Naquela noite, teve um sonho estranho. Sonhou que estava no rio de novo, mas a água tinha sumido. O leito estava seco, cheio de pedra e lama rachada pelo sol. E no meio, onde deviam estar as 3 pedras, tinha um buraco fundo, escuro, que parecia não ter fim.
E do buraco saía um choro de criança, baixinho, desesperado. Acordou suada, o coração disparado. Era madrugada ainda, aquela hora morta, onde até os bichos param de fazer barulho. Levantou para beber água e, quando passou pela janela da cozinha que dava para os fundos, viu alguma coisa que fez o sangue gelar. Lá embaixo, perto do rio, tinha uma luz. Não era luz de lanterna nem de fogueira. Era uma luz estranha, meio azulada, que piscava devagar, como se estivesse respirando. E em volta da luz, Antônia podia jurar que via figuras se movendo, pequenas, do tamanho de criança. Ficou ali parada, grudada na janela, sem conseguir se mexer. A luz continuou por uns 5 minutos, talvez mais, e então apagou de repente. A escuridão voltou, completa e pesada. Antônia esperou mais um tempo, mas nada mais aconteceu. Voltou para a cama, mas não conseguiu dormir mais, ficou só esperando o sol nascer. No dia seguinte, assim que clareou, desceu até o rio. Procurou por marca, por qualquer coisa que explicasse a luz que tinha visto. E foi quando encontrou as pegadas. Eram pegadas pequenas, de criança descalça, na lama da margem. Mas não eram pegadas normais. Eram fundas demais, muito mais funda do que deviam ser para o tamanho e peso de uma criança. E tinha dezenas delas, todas em círculo, como se várias crianças tivessem dançado ali, rodando, rodando sem parar. Antônia sentiu um frio subir pela espinha. Olhou ao redor, procurando por alguma explicação, mas não achava nenhuma que fizesse sentido. Decidiu ir até a vila, conversar com alguém, ver se alguém sabia de alguma coisa estranha acontecendo na região. Foi na venda do seu Raimundo que conseguiu algumas respostas, mas não as que esperava. Quando contou sobre a menina e as luzes, o velho ficou sério, o rosto mudando de expressão. Você viu no rio, foi, perto das 3 pedras? Foi sim. Por quê? Tem alguma coisa que eu devia saber? Seu Raimundo olhou ao redor, como se tivesse medo de quem podia estar ouvindo, e fez sinal para Antônia se aproximar mais. Esse rio tem história, moça. História antiga, do tempo dos antigos. Muito tempo atrás, deve fazer uns 80, 90 anos, tinha uma benzedeira que morava por essas bandas. Chamava Maria das Dores. Era mulher boa, ajudava todo mundo, curava doença que médico não dava jeito, tirava quebranto, espanto, essas coisas. Mas tinha um poder que ela guardava só para ela, que ninguém sabia direito como funcionava. O velho parou para acender um cigarro de palha, as mãos tremendo um pouco. Dizem que ela conseguia conversar com os mortos. Não qualquer morto, mas principalmente criança que tinha morrido antes do tempo. E naquele tempo morria muita criança, sabe como é? Doença, fome, acidente. As mães vinham de longe procurar ela, querendo notícia dos filhos que tinham perdido, querendo saber se estavam bem, se estavam em paz. E ela conseguia mesmo? Antônia perguntou, fascinada e assustada ao mesmo tempo. Isso ninguém sabe ao certo, mas o povo acreditava, e isso já era alguma coisa. Ela fazia um ritual lá no rio, naquele lugar das 3 pedras. Levava oferenda, acendia vela, cantava umas coisas, e dizia que as crianças apareciam para ela, contavam as coisas, deixavam recado para os pais. Seu Raimundo deu uma tragada longa no cigarro. Só que um dia, alguma coisa deu errado. Ninguém sabe exatamente o que foi, mas encontraram ela morta lá no rio, boiando perto das pedras. Tinha uma expressão no rosto. Dizem que era de terror puro, como se tivesse visto alguma coisa que nenhum ser humano devia ver. E desde aquele dia, o povo começou a evitar aquele trecho do rio. Dizem que as crianças que ela chamava ficaram presas ali, esperando ela voltar. E quem passa por lá de noite pode ver, pode ouvir. Antônia engoliu seco. Ver e ouvir o quê? As crianças, brincando, chorando, chamando, procurando pela benzedeira, procurando pelo caminho de volta. Tem gente que diz que elas não são más, só estão perdidas. Mas tem outros que falam que ficaram revoltadas,
que qualquer adulto que aparecer por lá, elas tentam puxar junto para ter companhia na solidão delas. A mulher voltou para o sítio com a cabeça pesada. Não sabia se acreditava em tudo que seu Raimundo tinha contado, mas não podia negar o que os próprios olhos tinham visto. A menina, as luzes, as pegadas, alguma coisa estava acontecendo ali, e ela morava bem em cima. Durante os dias seguintes, tentou evitar o rio. Ficava perto da casa, cuidava das galinhas, da horta, das poucas vacas que tinha. Mas à noite, a noite era outra história. Toda noite acordava na mesma hora, na madrugada, e toda noite via as luzes lá embaixo. E aos poucos começou a ouvir também. Era um canto, suave, melodioso, como cantiga de roda que criança canta quando brinca. Mas tinha alguma coisa errada naquele canto, alguma coisa distorcida, como se as vozes não fossem bem humanas, ou fossem humanas, mas estragadas de algum jeito. E o pior, o canto estava ficando mais alto, mais próximo. A cada noite parecia que vinha de um lugar mais perto da casa. Antônia começou a ter medo de dormir. Ficava acordada, sentada na cozinha com todas as luzes acesas, uma vela benta na mesa, rezando o terço que a mãe tinha deixado para ela. Mas o sono sempre vencia, e quando acordava, o sol já estava alto e tinha perdido metade da manhã. Foi numa dessas manhãs que encontrou a oferenda. Estava na varanda da frente, bem na porta de entrada. Era um arranjo pequeno de flores do mato, arrumadas em círculo, e no meio tinha uma boneca de pano velha, tão velha que o tecido estava quase desmanchando. Antônia não tocou naquilo. Só ficou olhando, o coração gelado, sabendo que não tinha sido ela que colocou ali, sabendo que não tinha ninguém por perto para fazer aquilo. "O que vocês querem de mim?" Ela falou em voz alta, quase gritando. "Eu não fiz nada. Não sei nada de benzimento. Não sei lidar com essas coisas." O silêncio que respondeu era pesado, opressivo. Até os passarinhos que normalmente cantavam na mangueira do quintal tinham calado. Antônia pegou uma vassoura e empurrou a oferenda para longe da porta. Varreu tudo para o canto do terreiro. Mas quando entrou na casa e olhou pela janela, a oferenda tinha voltado. Estava de novo na porta, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Sentiu as pernas fraquejarem. Isso não era normal, não era coisa desse mundo. Precisava de ajuda, precisava de alguém que entendesse dessas coisas. Lembrou que tinha uma mulher na vila, Dona Sebastiana, que o povo dizia que sabia rezar forte, que tinha conhecimento das coisas antigas. Pegou a bolsa e saiu correndo para o carro, nem olhou para trás. Encontrou Dona Sebastiana no quintal da casa dela, mexendo num tacho grande de sabão. A mulher era velha, bem velha, a pele enrugada como casca de árvore, mas os olhos eram vivos, atentos. Quando viu Antônia chegar daquele jeito, suada, assustada, já sabia que tinha problema sério. "Senta aqui, menina, toma uma água, respira fundo e me conta." Antônia contou tudo, desde a primeira vez que viu a menina até a oferenda que voltou sozinha para a porta. Dona Sebastiana escutou tudo em silêncio, assentindo de vez em quando, o rosto ficando cada vez mais sério. "Você mexeu com alguma coisa que não devia? Fez promessa e não cumpriu? Passou por cemitério sem pedir licença?" "Não, nada disso. Eu só estou vivendo minha vida cuidando do sítio." A velha ficou pensativa por um momento. "O sítio de Ocê é onde antes, perto do Rio das Três Pedras?" "É sim." "Ah, menina." Dona Sebastiana balançou a cabeça, um suspiro pesado saindo do peito. "Você está morando bem em cima do território delas. As crianças perdidas da Maria das Dores. Elas estão procurando por ela ainda, depois de todo esse tempo. E quando veem uma mulher sozinha, acho que confundem. Acho que pensam que é ela voltando. Mas eu não sou ela. Como faço elas entenderem isso?" "Não é questão de entender, menina. Alma perdida não pensa direito, não raciocina como gente viva. Elas só sentem, só querem. E o que elas querem é a benzedeira de volta, para terminar o que ela começou.
para mandar elas de volta para o lugar certo. Antônia sentiu o desespero apertar o peito. Então, o que eu faço? Abandono minha casa? É tudo que tenho, o único pedaço do meu marido que sobrou. Dona Sebastiana ficou quieta por um tempo longo, pensando. Finalmente levantou, foi até dentro da casa e voltou com um saco de pano velho, cheio de coisas que tilintavam dentro. Tem um jeito. É arriscado. Mas se você for corajosa e seguir direitinho o que vou falar, pode dar certo. Você vai ter que fazer o que a Maria das Dores não conseguiu terminar. Vai ter que completar o ritual, mandar essas crianças para o descanso delas. Mas eu não sei fazer isso. Não sei nada de benzimento. Eu vou te ensinar. Não é difícil, mas precisa de coragem. Porque você vai ter que encarar elas, vai ter que olhar nos olhos de cada uma e dizer que está na hora de ir embora. E elas não vão querer, vão tentar te convencer a ficar, vão tentar te levar junto. Mas se você for forte, se não deixar o medo tomar conta, consegue. Passaram o resto do dia preparando. Dona Sebastiana ensinou as palavras que precisava falar, os gestos que precisava fazer, como montar a oferenda certa. Deu para Antônia um rosário especial, cada conta feita de semente diferente, cada uma com um poder diferente. Deu também um punhado de ervas para queimar, sal grosso para fazer círculo de proteção e uma vela especial, feita com cera de abelha e sangue de cordeiro. Você faz isso na noite de lua nova, que é amanhã. É a noite mais escura, quando o véu entre os mundos fica mais fino. Vai para o lugar das 3 pedras, monta tudo como ensinei, acende a vela e espera. Elas vão vir, pode ter certeza. E quando vierem, você faz exatamente o que te falei. Não desvia, não hesita, não deixa a pena ou o medo mudar sua decisão, entendeu? Antônia assentiu, mas por dentro estava apavorada. Voltou para o sítio quando já estava escurecendo. A sacola de Dona Sebastiana pesando no colo, como se carregasse pedra. Passou a noite toda acordada, revisando mentalmente tudo o que tinha aprendido, decorando as palavras, praticando os gestos. Quando chegou a noite seguinte, a lua nova, o céu estava tão escuro que não se via quase nada. Antônia desceu até o rio com uma lanterna, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. O barulho da água correndo era o único som, um sussurro constante que de alguma forma era reconfortante. Chegou no lugar das 3 pedras. Mesmo com a escuridão, podia ver os contornos enormes delas, se destacando na correnteza. Começou a preparar tudo como Dona Sebastiana tinha ensinado. Primeiro o círculo de sal grosso, grande o suficiente para ela ficar dentro. Depois a oferenda, flores brancas, um prato de comida simples, um copo de água limpa e no meio uma boneca nova que tinha comprado na vila. Acendeu as ervas e a fumaça começou a subir, espessa e perfumada, com cheiro de alecrim e alfazema. Por último, acendeu a vela especial, e a chama que surgiu era diferente, mais brilhante, mais estável, não tremulava mesmo com o vento que tinha começado a soprar. E então começou a rezar. Não era reza de igreja, era reza antiga, passada de geração em geração. Mistura de línguas que ela nem entendia direito, mas que sabia que tinha poder. Sua voz ecoava na noite, se misturando com o som do rio. Não demorou muito. Primeiro foi o frio, um frio que não tinha nada a ver com a temperatura do ar, mas que vinha de dentro, dos ossos, da alma. Depois veio o silêncio. A água do rio parou de fazer barulho, como se tivesse congelado de repente. E então elas apareceram. Eram crianças, dezenas delas, saíam da mata, da água, da própria escuridão, se materializando aos poucos. Eram de idades diferentes, meninos e meninas, alguns bem pequenos, outros mais velhos. Todos vestiam roupas antigas, rasgadas, sujas, e todos tinham os olhos vazios, buracos negros onde deviam ter íris e pupila. Antônia sentiu o terror querer tomar conta, mas respirou fundo e continuou rezando.
As crianças foram se aproximando, formando um círculo ao redor do círculo de sal, mas sem atravessar. Ficaram ali, paradas, olhando para ela com aqueles olhos vazios. A senhora voltou. Uma delas falou, a voz fina e distorcida. A benzedeira voltou. Não sou ela, Antônia respondeu, a voz tremendo, mas firme. Maria das Dores se foi, mas eu vim terminar o que ela começou. Vim dizer que está na hora de vocês irem embora. Um murmúrio se espalhou entre as crianças, um som baixo e perturbador. Não queremos ir, outra criança disse. Aqui estamos esperando ela voltar, esperando as mães voltarem. Ninguém voltou. Eu sei, Antônia falou, e para surpresa dela, os olhos encheram de lágrima. Eu sei que vocês estão esperando, que estão sozinhos, que ninguém veio buscar, mas o lugar de vocês não é mais aqui. As mães de vocês já foram embora também, já estão do outro lado. É lá que vocês deviam estar com elas, não aqui sofrendo. Mentira, uma voz mais forte gritou e uma menina maior se destacou do grupo. Era ela, a primeira que Antônia tinha visto. As mães esqueceram da gente, todo mundo esqueceu, ninguém se importa. Não é verdade, eu me importo. E se eu me importo, outras pessoas também se importam. Mas vocês não vão encontrar paz ficando aqui. Só vão ficar cada vez mais perdidos, cada vez mais sozinhos. Antônia pegou a boneca nova da oferenda e estendeu para fora do círculo, na direção das crianças. Trouxe isso para vocês. É uma oferenda, um presente. Podem levar para o outro lado. E lá onde vocês deviam estar, vão encontrar as mães esperando. Vão encontrar paz, vão poder descansar de verdade. As crianças olhavam para a boneca, fascinadas. Algumas estendiam as mãos querendo pegar, mas ainda com medo. Foi a menina maior que deu o primeiro passo. Atravessou a distância devagar, cautelosa, e pegou a boneca. Quando tocou nela, seu corpo todo brilhou por um segundo e os olhos vazios se encheram de luz. Eu consigo ver, ela sussurrou maravilhada. Consigo ver o caminho. Tem uma luz, tem alguém lá. É sua mãe, Antônia disse suavemente. Ela está esperando. Sempre esteve esperando. Só não conseguia te alcançar aqui. Mas se você for, se deixar esse lugar, vai conseguir chegar nela. A menina olhou para Antônia e pela primeira vez havia a expressão real naquele rosto. Era gratidão misturada com tristeza, alívio misturado com saudade. Ela sentiu, apertou a boneca contra o peito e começou a andar. Não em direção da mata ou do rio, mas simplesmente para frente. E conforme andava, seu corpo ia ficando transparente até sumir completamente. As outras crianças observaram e então, uma por uma, começaram a se mover também. Não precisaram de boneca, não precisaram de nada físico, só precisavam ver que era possível, que tinha um caminho. Foram sumindo, dissolvendo na noite e com cada uma que ia o ar ficava mais leve, mais quente. Mas nem todas foram. 3 crianças ficaram paradas, recusando-se a se mover. Eram 2 meninos e uma menina, todos parecendo ter uns 10 anos. Olhavam para Antônia com algo diferente nos olhos vazios. Não era gratidão nem tristeza, era raiva. Vocês não vão? Antônia perguntou, sentindo um arrepio. Por que deveríamos? Um dos meninos falou, a voz mais clara, mais presente que as outras. A gente está aqui faz tanto tempo que nem lembra mais como era estar vivo. Isso aqui é nosso lugar agora. E você está querendo tirar a gente. Não quero tirar. Quero ajudar a encontrar paz. Paz! A menina cuspiu a palavra com desprezo. Que paz a gente vai ter depois de tudo que aconteceu? Depois de ter morrido de febre enquanto os pais trabalhavam na roça? Depois de ter se afogado nesse rio porque ninguém estava olhando? Depois de ter sido esquecido, jogado num buraco raso sem nem cruz para marcar? Antônia sentiu o peso das palavras. Eram crianças que não tinham morrido em paz, que tinham carregado ressentimento, dor, abandono. E esse sentimento tinha crescido com os anos, tinha se transformado em alguma coisa escura e perigosa. Eu entendo a raiva de vocês.
ela disse devagar. Entendo a dor, mas ficar aqui não vai mudar nada do que aconteceu. Não vai trazer vocês de volta. Não vai fazer com que alguém pague pelo sofrimento. Só vai fazer vocês ficarem cada vez mais amargos, cada vez mais longe do que eram quando vivos. E daí? O outro menino falou. Pelo menos aqui a gente existe. Pelo menos aqui a gente tem alguma coisa. Se a gente for, vai ser o esquecimento total. Ninguém mais vai saber que a gente existiu. Foi então que Antônia entendeu. Não era só sobre dor ou abandono. Era sobre existência. Sobre não querer desaparecer completamente. Essas 3 crianças tinham se agarrado ao mundo dos vivos porque tinham medo do vazio. Medo de deixar de ser completamente. Vocês não vão ser esquecidos, ela disse, e dessa vez a voz saiu forte, convincente. Eu vou lembrar, vou contar a história de vocês, vou fazer com que as pessoas saibam que existiram, que viveram, que importaram. Não vão ser só mais almas anônimas, vão ter nome, vão ter história, mas para isso precisam me contar. Precisam me dizer quem eram, como se chamavam, o que gostavam de fazer. As 3 crianças se entreolharam. Pela primeira vez, Antônia viu hesitação onde antes só tinha raiva e teimosia. Meu nome é Miguel, o primeiro menino disse devagar. Morri de febre amarela em 1932. Tinha 9 anos, gostava de empinar pipa e de pescar com meu pai. Eu sou Clara, a menina falou. Me afoguei nesse rio em 1928. Tinha 11 anos. Adorava cantar. Minha mãe dizia que eu tinha voz de anjo. Eu sou Benedito, o último disse. Caí de uma árvore e bati a cabeça em 1935. Tinha 10 anos. Queria ser vaqueiro quando crescesse, igual meu avô. Antônia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não eram mais só sombras assustadoras. Eram crianças de verdade, com nomes, com sonhos, com histórias que mereciam ser lembradas. Miguel, Clara, Benedito, ela repetiu, gravando cada nome no coração. Eu prometo que vou lembrar. Vou escrever a história de vocês, vou contar para quem quiser ouvir. Mas agora precisam ir, precisam encontrar o descanso que merecem. As mães de vocês estão esperando, eu tenho certeza. Miguel foi o primeiro a se mexer. Deu um passo na direção do nada, hesitante, e então outro. Seu corpo começou a brilhar, a se dissolver, mas antes de sumir completamente, olhou para Antônia e sorriu. Era um sorriso genuíno, de criança feliz. Clara e Benedito seguiram juntos, de mãos dadas. E quando desapareceram, o último som que Antônia ouviu foi uma cantiga suave, a voz de anjo de Clara, ecoando na noite antes de se perder no silêncio. A última a ir foi uma criancinha. Não devia ter mais que 3 anos, que tinha ficado escondida atrás das outras. Ficou olhando para Antônia com aqueles olhos vazios, hesitante. Antônia saiu do círculo de sal, sem medo agora, e se ajoelhou na frente dela. Vai, pequenina, sua mãe está esperando. Pode ir sem medo. A criança esticou a mãozinha e tocou o rosto de Antônia. O toque era frio, mas não assustador. Era apenas triste. Então sorriu, um sorriso pequeno e doce, e sumiu como fumaça levada pelo vento. Antônia ficou ali, ajoelhada na beira do rio, chorando. Não sabia bem por que chorava. Era alívio, era tristeza. Era compaixão por aquelas almas que ficaram presas tanto tempo. Chorou até não ter mais lágrima, até o corpo todo doer de tanto soltar. Quando finalmente levantou, o céu já estava começando a clarear com o primeiro sinal do amanhecer. A vela tinha se apagado sozinha. As ervas tinham virado cinza, mas a oferenda continuava ali. Juntou tudo, levou de volta para casa. E pela primeira vez em semanas, dormiu tranquila. Os dias seguintes foram diferentes. O rio voltou a ter som normal, os bichos voltaram a cantar, até o ar parecia mais leve.
Não teve mais luz estranha de noite, não teve mais oferenda aparecendo na porta, não teve mais sensação de ser observada. Antônia foi agradecer Dona Sebastiana. Levou um queijo e uma dúzia de ovos como presente. A velha sorriu quando viu ela chegando. Conseguiu, né? Consigo ver no rosto de você. Consegui, mas não foi eu sozinha. Foi você que me ensinou, que me deu força. Não, menina. A força estava em você o tempo todo. Eu só mostrei onde procurar. Passaram algum tempo conversando e Dona Sebastiana contou mais sobre Maria das Dores, sobre como ela tinha sido respeitada e temida ao mesmo tempo, sobre como o dom dela era grande, mas também perigoso. Ela não conseguiu porque tentou fazer sozinha demais, a velha explicou. Achou que o poder dela era suficiente, mas trabalhar com alma, principalmente alma de criança, precisa mais que poder. Precisa compaixão, precisa amor de verdade. E talvez ela tivesse perdido isso no caminho de tanto lidar com morte e tristeza. E eu tinha compaixão, amor. Você tem, por isso funcionou. As crianças sentiram que você se importava de verdade, não estava só tentando se livrar delas. Isso fez toda a diferença. Antônia voltou para o sítio e pela primeira vez desde que o marido morreu, sentiu que aquele lugar podia ser um lar de novo. Não ia ser fácil, viver sozinha, tocar tudo sozinha. Mas agora sabia que tinha força que nem imaginava ter. Tinha enfrentado o impossível e sobrevivido. Tinha ajudado almas perdidas a encontrar o caminho. Isso mudava alguma coisa dentro dela. Cumpriu a promessa que fez. Pegou um caderno velho e começou a escrever. Escreveu sobre Miguel, que amava empinar pipa, sobre Clara, que tinha voz de anjo, sobre Benedito, que sonhava em ser vaqueiro. Escreveu sobre todas as crianças que tinha visto naquela noite, mesmo as que não tinham falado com ela. Deu nome para as que não tinham nome, inventou histórias baseadas no que sentia, no que via nos olhos vazios delas antes de partir. O caderno virou 2, depois 3. Antônia descobriu que gostava de escrever, que as palavras fluíam fácil quando vinha do coração. E descobriu também que outras pessoas queriam ler. Começou a mostrar para os vizinhos, para os conhecidos da vila, e a história se espalhou. Os meses foram passando. A vida voltou para o ritmo normal da roça, com trabalho duro e dias compridos. Antônia fez amizade com outros sitiantes da região. Começou a frequentar a igreja da vila. Aos poucos, foi reconstruindo uma vida que fazia sentido. Mas nunca esqueceu daquela noite no rio. Nunca esqueceu as crianças perdidas, os olhos vazios que se encheram de luz, a gratidão silenciosa que sentia emanando delas quando finalmente puderam partir. Virou uma história que ela contava para quem quisesse ouvir, não mais guardada só para ela. Foi num dia de outubro, quase um ano depois do acontecido, que apareceu na vila uma senhora idosa que ninguém conhecia. Vinha de longe, de outro estado, e estava procurando informação sobre a região. Alguém mencionou Antônia e as histórias que ela escrevia, e a senhora pediu para ser levada até ela. Quando se encontraram, a senhora olhou para Antônia com olhos marejados. Ouvi falar que a senhora escreve sobre crianças que morreram aqui antigamente. É verdade? É, sim. Por quê? A senhora tirou uma foto velha da bolsa, tão velha, que estava amarelada e rasgada nas bordas. Mostrou para Antônia. Era uma menina pequena, de vestido branco, cabelo preto solto. Essa é minha tia. Ela morreu aqui em 1928, se afogou no rio. Minha avó nunca se recuperou. Passou o resto da vida procurando uma benzedeira chamada Maria das Dores, que diziam que podia falar com os mortos. Mas quando chegou aqui, a benzedeira já tinha morrido também. Minha avó voltou para casa de coração partido, sem nunca saber se a filha dela estava em paz. Antônia olhou para a foto e sentiu um arrepio. Reconheceu o rosto, mesmo sem os olhos vazios, mesmo sem a palidez da morte. Era Clara. Ela se chamava Clara? Perguntou, já sabendo a resposta. A senhora arregalou os olhos. Como a senhora sabe?
Antônia sorriu, os olhos enchendo de lágrimas. Porque eu conheci ela e posso te dizer com toda certeza que ela está em paz agora. Está com sua avó, que já deve ter ido também. E ela queria que eu te dissesse que tinha voz de anjo, que amava cantar e que nunca esqueceu o amor da mãe dela. A senhora desabou em lágrimas e Antônia a abraçou, as duas chorando juntas ali na varanda do sítio. Era a confirmação que precisava, a prova de que tudo aquilo tinha sido real, de que tinha feito diferença de verdade. Até o dia que apareceu uma moça na porta dela. Era jovem, devia ter uns 20 anos e tinha um jeito nervoso, inseguro. Disse que tinha ouvido falar que coisas estranhas aconteciam no sítio dela e queria saber se era verdade, porque estava acontecendo coisas estranhas com ela também, na propriedade que tinha herdado rio acima. Antônia olhou para a moça, viu o medo nos olhos dela, o desespero mal disfarçado, e reconheceu. Era o mesmo medo que ela tinha sentido, a mesma sensação de estar lidando com alguma coisa muito maior e mais perigosa que qualquer problema normal. "Entre", disse, abrindo a porta. "Senta aqui. Vou fazer um café e você me conta tudo. E depois, se você tiver coragem, eu te ensino o que sei. Porque parece que essa terra ainda tem alma precisando de ajuda. E a gente que mora aqui tem que aprender a lidar com isso." A moça se chamava Lourdes, e a história dela era parecida, mas diferente. Na propriedade dela, não eram crianças que apareciam, mas um homem velho, sempre parado na beira da cerca, olhando para casa com expressão triste. E toda vez que ela tentava se aproximar, ele sumia, mas deixava rastro. Ferramentas antigas apareciam no galpão, ferradura de cavalo na varanda, uma vez até uma sela velha pendurada no varal. Antônia escutou tudo com atenção e reconheceu o padrão. Era outra alma presa, outro espírito que não conseguia partir. E agora ela sabia como lidar com isso. Ensinou para Lourdes tudo que Dona Sebastiana tinha ensinado para ela, passou as rezas, explicou sobre as oferendas, sobre a importância da compaixão e do respeito. "Mas lembra", disse no final, "não é só sobre mandar embora, é sobre entender. Todo espírito preso tem uma razão para estar preso. Pode ser dor, pode ser raiva, pode ser só medo de ser esquecido. Você precisa descobrir qual é a razão e resolver ela. Só aí a alma consegue descansar de verdade." Lourdes foi embora com a cabeça cheia de informação e o coração um pouco mais leve. Voltou algumas semanas depois para contar que tinha funcionado, que o homem velho tinha aparecido uma última vez, tinha acenado em agradecimento e sumido para sempre. E antes de sumir, ela tinha conseguido descobrir quem ele era. O antigo dono da propriedade, que tinha morrido sozinho e abandonado pelos filhos, e só queria ter certeza de que alguém ia cuidar da terra que ele tinha amado tanto. E foi assim que começou. Antônia não virou benzedeira, não tinha pretensão disso, mas virou alguém que entendia, que sabia, que podia ajudar quando as coisas do outro mundo resolviam se misturar com esse. E descobriu que tinha mais gente assim do que imaginava, gente que tinha passado por experiências parecidas, que carregava histórias que ninguém acreditava. Formou-se uma rede silenciosa de pessoas que sabiam lidar com essas coisas. Não faziam propaganda, não cobravam dinheiro, não se exibiam. Só ajudavam quando procuradas. Passavam o conhecimento adiante, mantinham viva a tradição antiga de respeitar os mortos e ajudar os vivos a conviver com o invisível. O Rio das Três Pedras continuou correndo, limpo e bonito, agora em paz. Às vezes, quando Antônia ia até lá no final da tarde, tinha a impressão de ouvir risada de criança longe, bem longe, mas não era risada assustadora. Era risada feliz, de gente brincando de verdade, sem dor, sem medo. E isso trazia um sorriso para o rosto dela, porque no final era disso que se tratava,
Não era sobre fantasma ou assombração, não era sobre ter medo do que não se entende, era sobre compaixão, sobre lembrar que todo mundo, vivo ou morto, merece paz, merece ser lembrado, merece ter alguém que se importe. E Antônia tinha aprendido a se importar, não porque queria, não porque escolheu, mas porque a vida ou a morte colocou ela naquele caminho. E agora que estava nele, ia continuar andando, ajudando quem precisasse, trazendo luz para os lugares escuros, paz para os corações atormentados. Os cadernos continuaram crescendo. Viraram uma pequena biblioteca de histórias de almas que tinham passado por ali, cada uma com seu nome, sua história, sua dor e sua redenção. Antônia guardava tudo com carinho, como se fossem tesouros. E eram, de certa forma. Eram a prova de que a vida continuava além do que a gente vê, de que o amor e a compaixão podiam atravessar até a barreira da morte. Teve dia que ela ficava sentada na varanda, relendo as histórias, lembrando de cada rosto, de cada voz, e sentia gratidão. Gratidão por ter tido a coragem de enfrentar o medo, por ter aberto o coração para a dor dos outros, por ter feito diferença mesmo quando parecia impossível. Porque essa era a verdadeira bênção. Não era poder nem dom especial. Era a vontade de fazer diferença, mesmo quando assustava, mesmo quando parecia impossível. E isso qualquer pessoa podia ter, se tivesse coragem de olhar além do que via, de acreditar no que sentia, de estender a mão, mesmo quando a mão que vinha pegar era fria demais para ser viva. E assim, Antônia continuou, dia após dia, ano após ano, sendo a ponte entre os mundos, a voz das almas esquecidas, a guardiã das histórias que ninguém mais contava. Não era o destino que tinha escolhido, mas era o destino que tinha abraçado. E no fundo do coração, sabia que não mudaria nada, porque cada alma que ajudava a libertar, libertava um pedacinho dela também. Quando Sebastião herdou a casa da tia Geralda, não sabia se ficava feliz ou preocupado. A velha tinha morrido sem aviso, dormindo, do jeito que sempre disse que queria ir embora. Deixou tudo para o sobrinho, a única família que ainda visitava ela de vez em quando. A casa era grande, antiga, daquelas construções de fazenda que não se faz mais, com parede grossa de taipa, telhado alto e um corredor comprido que ligava os cômodos. Ficava num lugarejo pequeno, tão pequeno que nem nome próprio tinha direito. O povo chamava só de Capão do Mato. Era longe de tudo. A estrada de terra batida serpenteava por uns 15 quilômetros até chegar na rodovia asfaltada. Sebastião morava na cidade, trabalhava numa marcenaria, mas a vida lá estava difícil, o aluguel comendo metade do salário. Pensou que talvez fosse a hora de mudar, tentar uma vida mais simples, longe do barulho e da correria. Chegou na casa numa tarde de agosto. O sol ainda alto, mas o vento frio da seca soprando forte. A propriedade estava abandonada faz uns 3 meses, desde que tia Geralda morreu, e já dava para ver o mato tomando conta do quintal, as folhas secas acumuladas na varanda. A casa em si parecia firme ainda, as paredes sólidas, o telhado sem goteira aparente. Abriu a porta da frente com a chave enferrujada que o advogado tinha dado. O cheiro de casa fechada invadiu as narinas. Aquele cheiro de mofo misturado com tempo parado. As janelas estavam todas fechadas. A escuridão dentro era quase completa. Sebastião procurou pelo interruptor, mas quando apertou, nada aconteceu. A energia tinha sido cortada. Ia ter que religar tudo antes de poder se mudar de verdade. Usou a lanterna do celular para explorar. A sala da frente era grande, com móveis antigos cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas no escuro. A cozinha nos fundos ainda tinha panelas penduradas, pratos na pia, como se tia Geralda tivesse saído só por um momento e fosse voltar a qualquer hora. Os quartos eram 3, todos com camas de madeira maciça e armários enormes que deviam pesar 1 tonelada cada. Foi no último quarto, o que tinha sido da tia,
que Sebastião encontrou o espelho. Era uma peça impressionante, daquelas antigas de moldura trabalhada, toda entalhada com desenhos de flores e pássaros. Devia ter quase 2 metros de altura, apoiado numa base pesada de madeira escura. O vidro era meio amarelado pelo tempo, mas ainda refletia bem. Sebastião se viu nele, o rosto cansado da viagem, os cabelos desgrenhados pelo vento. Mas teve alguma coisa estranha. Por um segundo, só um segundo, pareceu que a imagem no espelho tinha demorado para copiar o movimento dele. Como se tivesse um atraso mínimo entre ele levantar a mão e o reflexo fazer o mesmo. Piscou, olhou de novo e estava tudo normal. Deve ter sido cansaço, pensou. Decidiu ficar ali mesmo naquela noite. Não queria fazer a viagem de volta no escuro. Improvisou uma cama com os lençóis que achou num armário, comeu uns biscoitos que tinha trazido e se deitou no sofá da sala. Não queria dormir no quarto da tia, parecia desrespeitoso de alguma forma, tão logo depois da morte dela. Acordou no meio da noite com sede. A casa estava completamente escura e silenciosa. Só o vento lá fora fazendo as árvores gemer. Levantou para procurar água, lembrando que tinha visto um filtro de barro na cozinha. Usou o celular como lanterna de novo, caminhando devagar pelo corredor. Foi quando passou na frente do quarto da tia que ouviu. Era um barulho baixo, como se alguém tivesse arrastando alguma coisa pesada. Vinha de dentro do quarto. Sebastião parou, o coração acelerando. Não podia ter ninguém ali dentro. Ele tinha trancado a porta da frente, tinha verificado todas as janelas. Mas o barulho continuava, arrasta, devagar e constante. Empurrou a porta do quarto, que estava entreaberta. O barulho parou na hora. Iluminou o cômodo todo com a lanterna do celular. Nada. Tudo estava exatamente como tinha deixado. O espelho continuava no mesmo lugar, refletindo a luz fraca do celular de volta para ele, mas então viu alguma coisa que fez o sangue gelar. No reflexo do espelho, atrás dele, tinha uma figura. Era escura, uma sombra humana, parada bem às costas dele. Sebastião virou rápido, o coração quase saindo pela boca. Não tinha ninguém ali. O corredor atrás dele estava vazio. Olhou para o espelho de novo. A sombra tinha sumido também. Tá doido, Sebastião, falou para si mesmo em voz alta, tentando acalmar os nervos. Isso é só casa velha, sombra de árvore da janela, essas coisas. Mas não tinha janela naquela parede e não tinha árvore perto o suficiente para fazer sombra dentro da casa. Decidiu que não ia mais dormir naquela noite. Sentou no sofá da sala, todas as luzes do celular que conseguiu acender ligadas, e ficou esperando o dia amanhecer. Demorou uma eternidade, mas finalmente o sol começou a raiar. A luz entrando pelas frestas das janelas, espantando as sombras. No dia seguinte, foi até a vila resolver as pendências da casa. Religou a energia, contratou um rapaz para cortar o mato do quintal, comprou mantimentos. Conversou com alguns vizinhos, gente que conhecia a tia Geralda, que perguntaram se ele ia mesmo morar ali. Foi o seu Tertuliano, um senhor bem velho que morava na casa ao lado, que fez uma pergunta estranha. E o espelho? Você já viu o espelho que tem lá? Sebastião ficou surpreso. Vi sim, é bonito, antigo. Por quê? O velho ficou com uma expressão esquisita, meio receoso. Dona Geralda nunca quis se desfazer daquele espelho, sabe? Mesmo eu pedindo, mesmo todo mundo avisando que não era coisa boa. Dizia que era herança de família, que não podia jogar fora. Coisa boa como? Tem alguma coisa errada com o espelho? Seu Tertuliano olhou ao redor, como se tivesse medo de ser ouvido, mesmo não tendo ninguém por perto. Aquele espelho tem história, moço, história antiga. Era da bisavó de Dona Geralda, uma mulher que mexia com coisa que não devia. Dizem que ela colocou alguma coisa naquele espelho, algum tipo de encantamento ou coisa assim. E desde então, quem fica muito tempo olhando nele começa a ver coisa. Coisa que não devia ver. Que tipo de coisa? Isso eu não sei ao certo, mas sei que teve gente que enlouqueceu.
Teve um primo de Dona Geralda, anos atrás, que ficou obcecado com o espelho. Passava horas na frente dele, conversando sozinho, dizendo que tinha alguém do outro lado. Acabou se matando, jogou na frente de um caminhão na estrada. Sebastião sentiu um frio na espinha. E por que a tia Geralda manteve esse espelho então? Ah, isso é que é o estranho. Ela dizia que alguém tinha que guardar, que se o espelho fosse destruído, a coisa que estava presa dentro ia sair. Dizia que era uma responsabilidade da família, manter aquilo trancado, controlado. Eu acho que ela tinha medo do espelho, mas tinha mais medo ainda do que podia acontecer se livrasse dele. Sebastião voltou para casa com a cabeça pesada. Entrou direto no quarto da tia e ficou parado na frente do espelho, olhando para ele com outros olhos agora. Parecia um objeto comum, bonito até, com aquela moldura trabalhada. Mas tinha alguma coisa no jeito que refletia a luz, no jeito que a imagem parecia ligeiramente distorcida nas bordas. Decidiu que ia cobrir o espelho. Pegou um lençol grande e jogou por cima, escondendo completamente o vidro. Pronto. Não ia ver, não ia pensar naquilo. Ia só morar na casa, cuidar das coisas, e o espelho ia ficar ali quieto, coberto, inofensivo. Mas naquela noite, quando foi dormir, teve um sonho estranho. Sonhou que estava parado na frente do espelho de novo, mas o espelho não estava coberto. E o reflexo que via não era dele. Era um homem diferente, mais velho, com barba grisalha e olhos fundos. O homem no espelho o olhava com uma expressão de desespero. A boca se movendo como se estivesse gritando, mas sem som nenhum saindo. E então, o homem começou a bater no vidro do lado de dentro, as mãos batendo com força, o rosto contorcido em pânico. Sebastião tentou se afastar, mas não conseguia mexer as pernas. Estava preso ali, obrigado a assistir enquanto o homem no espelho batia e batia, a boca aberta num grito silencioso. Acordou suado, o coração disparado. Era madrugada de novo, aquela mesma hora morta. Levantou e foi até a cozinha beber água, tentando acalmar os nervos. Só foi um sonho, repetia para si mesmo. Só um sonho por causa do que seu tertuliano tinha falado. Mas quando voltou para o corredor, viu que a porta do quarto da tia estava aberta. Tinha certeza que tinha fechado antes de dormir. Foi até lá devagar, o medo crescendo a cada passo. Quando entrou no quarto, viu que o lençol que tinha colocado no espelho estava no chão. O espelho estava descoberto de novo e refletia alguma coisa que não devia. A imagem no espelho não mostrava o quarto, mostrava outro lugar, um cômodo diferente, mais escuro, com paredes de pedra úmida, e nesse lugar tinha gente, várias pessoas paradas, olhando para fora do espelho como se estivessem olhando para Sebastião. Eram homens, mulheres, até crianças, todos com a mesma expressão vazia, os olhos sem brilho, a boca entreaberta. Sebastião deu um passo para trás, mas não conseguia desviar o olhar. As figuras no espelho começaram a se mover, se aproximando do vidro, as mãos se estendendo como se quisessem atravessar. E então, uma delas conseguiu. Uma mão pálida, de dedos longos e finos, atravessou a superfície do espelho como se fosse água. Não quebrou o vidro, não fez barulho, simplesmente passou através, se estendendo para o quarto real, se mexendo, procurando, tateando o ar. Sebastião correu, saiu do quarto, bateu a porta e trancou com a chave que tinha na fechadura. Podia ouvir barulho vindo de dentro, um som de arranhão na madeira, como se alguma coisa tivesse tentando sair. Ficou ali parado no corredor, sem saber o que fazer, o terror paralisando qualquer pensamento racional. Só quando o sol nasceu, horas depois, que o barulho parou. Sebastião esperou mais um tempo, juntando coragem, e então abriu a porta devagar. O quarto estava exatamente como tinha deixado. O espelho refletia só o que devia refletir.
O quarto, a cama, a janela, nada de cômodo escuro, nada de figuras estranhas, nada de mãos atravessando, mas no chão, na frente do espelho, tinha marcas. Eram arranhões na madeira, profundos, como se unhas tivessem cavado ali, e levavam em direção à porta. Sebastião sabia que não podia ficar ali, não daquele jeito, sem entender o que estava acontecendo, sem saber como se proteger. Precisava de ajuda. Precisava de alguém que entendesse dessas coisas. Lembrou que seu tertuliano tinha mencionado que tia Geralda sabia lidar com o espelho, que mantinha ele controlado. Talvez tivesse deixado alguma coisa escrita, alguma instrução, algum registro. Passou o dia procurando pela casa. Mexeu em gavetas, armários, caixas velhas no sótão. E, finalmente, num baú de couro escondido embaixo da cama da tia, encontrou um caderno. Era velho, a capa dura, desgastada pelo tempo, as páginas amareladas. A letra era da tia Geralda. Ele reconheceu a caligrafia caprichada. Começou a ler. O caderno era um diário, mas não um diário comum. Era um registro de tudo relacionado ao espelho. Tia Geralda tinha documentado anos de experiências, observações, tentativas de entender o que era aquele objeto e o que tinha dentro dele. Segundo o que ela escreveu, o espelho tinha sido feito pela bisavó dela, Dona Firmina, que era conhecida na região como mulher que mexia com feitiçaria. Firmina tinha criado o espelho como uma armadilha, um lugar para prender espíritos malignos que andavam atormentando a região. Usou rituais antigos, oferendas de sangue, palavras em línguas que ninguém mais falava. E funcionou. Firmina conseguiu prender várias entidades dentro do espelho, selando elas num espaço entre os mundos, nem aqui, nem lá. Mas o problema era que, uma vez lá dentro, os espíritos ficavam conscientes, sofrendo, querendo sair. E com o tempo, ficavam cada vez mais desesperados, cada vez mais perigosos. A responsabilidade de guardar o espelho passou de geração em geração. Cada guardião tinha que fazer um ritual mensal para reforçar o selo, para manter as entidades presas. Tia Geralda descrevia o ritual em detalhes. Precisava acender velas específicas, queimar certas ervas, recitar palavras exatas numa ordem exata. Se o ritual não fosse feito, o selo ia enfraquecendo e as entidades começavam a conseguir atravessar. Sebastião sentiu o pânico apertar o peito. Tia Geralda tinha morrido há 3 meses. 3 meses sem ninguém fazer o ritual. O selo devia estar quase se desfazendo. Leu mais, procurando por soluções. Tinha que ter um jeito de resolver aquilo, de se livrar do espelho sem liberar o que estava dentro. Mas quanto mais lia, mais percebia que não tinha saída fácil. Dona Firmina tinha feito um trabalho bem feito demais. O espelho não podia ser quebrado, porque o vidro era só a porta. A prisão real estava em outro plano. Não podia ser enterrado, porque a terra não segurava espírito. Não podia ser queimado, porque fogo não destruía magia. A única solução que tia Geralda mencionava era continuar fazendo o ritual. Manter o selo forte, passar a responsabilidade adiante quando chegasse a hora. Era uma maldição disfarçada de herança, uma prisão que prendia tanto os espíritos quanto os vivos que tinham que guardar eles. Mas então, nas últimas páginas do caderno, Sebastião encontrou alguma coisa diferente. Era uma entrada mais recente, escrita poucos dias antes de tia Geralda morrer. "Tô cansada. Cansada de carregar isso sozinha, cansada de ter medo de dormir e não acordar, de deixar o ritual sem fazer. Não quero passar isso para o Sebastião, ele merece uma vida melhor, então vou tentar alguma coisa que li num livro antigo. Dizem que se a pessoa que criou a prisão morrer dentro dela, de livre vontade, o selo se quebra, mas de um jeito controlado. As entidades não saem para o mundo, elas simplesmente se dissolvem junto com a prisão. É um sacrifício, mas pode ser o único jeito de terminar isso de uma vez." Sebastião leu e releu o trecho, o coração apertado. Tia Geralda
Tinha tentado se sacrificar para destruir o espelho? Mas ela não era a Dona Firmina, não era quem tinha criado a prisão. Será que tinha funcionado? Ou será que tinha dado errado? E por isso as entidades estavam conseguindo atravessar agora? Precisava de respostas. Voltou a procurar pela casa e encontrou mais coisas. Cartas antigas, documentos, até um diário da própria Dona Firmina, escrito em português arcaico difícil de entender. Foi juntando as peças, montando a história completa. Dona Firmina não tinha morrido de velhice como todo mundo pensava. Ela tinha entrado no espelho, literalmente atravessado o vidro e ficado lá dentro, junto com as entidades que tinha aprisionado para manter o selo forte de dentro para fora. Era ela que tia Geralda via às vezes no reflexo, a figura de uma mulher velha observando, garantindo que nada saia. Mas se Firmina ainda estava lá dentro, mantendo tudo controlado, o que tinha acontecido? Por que as entidades estavam conseguindo atravessar agora? A resposta veio numa anotação solta, escrita com letra trêmula. Firmina está enfraquecendo. Consegui ver ela ontem no espelho. Está mais transparente, mais fraca. Não vai aguentar muito mais tempo. Quando ela desaparecer completamente, o selo vai cair e não tem nada que eu possa fazer para impedir. Sebastião entendeu então. Dona Firmina tinha se sacrificado para manter as entidades presas, mas mesmo espíritos têm limite. Depois de tantas décadas, talvez mais de um século, ela estava se dissolvendo, perdendo a força. E quando desaparecesse completamente, todas aquelas entidades iam sair de uma vez. E ia ser culpa dele por ter herdado a casa e não saber o que fazer. Não, pensou. Não ia deixar isso acontecer. Tinha que ter um jeito. Voltou ao caderno da tia, leu tudo de novo, procurando por qualquer detalhe que pudesse ajudar. E encontrou uma passagem que tinha pulado antes. Se alguém da linha de sangue de Firmina entrar no espelho voluntariamente, com intenção pura de ajudar, pode conseguir reforçar o selo de dentro. Mas é perigoso. As entidades vão tentar possuir, tentar usar o corpo para sair. Só funciona se a pessoa for forte o suficiente para resistir. Sebastião era da linha de sangue. Era bisneto de Firmina, mesmo que várias gerações separassem eles. Será que conseguiria? Será que tinha coragem de entrar naquele lugar, enfrentar o que tinha lá dentro? Passou 2 dias se preparando. Leu e releu todos os rituais, todas as instruções. Jejuou, como o caderno recomendava, para fortalecer o espírito. Rezou, mesmo não sendo homem muito religioso, porque sentia que ia precisar de toda a ajuda possível. Na noite escolhida, uma sexta-feira de lua cheia, como o caderno especificava, montou tudo. Acendeu as velas em círculo ao redor do espelho. Queimou as ervas, arruda, alecrim, guiné. O cheiro forte encheu o quarto, fazendo os olhos arderem. Começou a recitar as palavras, a língua estranha travando na boca, mas forçando a pronúncia correta. O espelho começou a brilhar. Não era um brilho normal, era uma luz que vinha de dentro do vidro, pulsando no ritmo das palavras que ele falava. O reflexo começou a mudar, mostrando aquele cômodo escuro de paredes de pedra de novo. As figuras apareceram, as entidades presas, todas olhando para ele com aqueles olhos vazios. E então viu ela, Dona Firmina. Era uma mulher pequena, curvada pela idade, mas com olhos que ainda brilhavam com determinação. Estava mais transparente que as outras figuras, quase se dissolvendo, mas ainda ali, ainda lutando para manter tudo controlado. Sebastião estendeu a mão em direção ao espelho. Os dedos tocaram a superfície fria do vidro e então atravessaram. Era uma sensação estranha, como mergulhar em água gelada, mas sem molhar. Deu mais um passo e o corpo inteiro passou através. Estava do outro lado. O lugar era exatamente como tinha visto no reflexo. Um cômodo circular de paredes de pedra úmida, sem portas nem janelas.
iluminado por uma luz difusa que não vinha de lugar nenhum. E as entidades, dezenas delas, talvez centenas, todas ao redor, formando círculos concêntricos, todas olhando para ele. "Você não devia ter vindo", uma voz fraca disse. Era Firmina, se aproximando devagar. "Não é seu fardo, não é sua culpa. É sim", Sebastião respondeu, a voz ecoando estranha naquele lugar. "Sou da sua família, sou seu sangue, e não vou deixar tudo que a senhora fez ser em vão." As entidades começaram a se mover, se aproximando. Sebastião podia sentir a presença delas, fria, pesada, sufocante. Começaram a sussurrar, vozes se sobrepondo, tentando entrar na cabeça dele, prometendo coisas, ameaçando, seduzindo. "Não escuta", Firmina avisou. "Mantenha a mente focada. Lembra por que veio." Sebastião fechou os olhos e começou a recitar as palavras de novo, as mesmas que tinha usado para abrir o portal. Mas dessa vez, recitava de dentro da prisão, e isso mudava tudo. Podia sentir o poder das palavras reverberando nas paredes, fortalecendo a estrutura, reforçando o selo. As entidades reagiram com fúria. Avançaram todas de uma vez, tentando agarrar, tentando possuir. Sebastião sentiu mãos frias tocando seus braços, seu rosto, tentando penetrar na pele. A dor era insuportável, como se 1000 agulhas de gelo tivessem sendo enfiadas em cada poro. Mas continuou recitando, palavra após palavra, sílaba após sílaba, mesmo com a voz falhando, mesmo com o corpo tremendo. Firmina estava ao lado dele agora, as mãos transparentes tocando os ombros dele, passando força, passando conhecimento acumulado em décadas de vigília. E então, alguma coisa mudou. As palavras começaram a brilhar, literalmente brilhar no ar ao redor dele, formando símbolos luminosos que Sebastião não reconhecia, mas entendia num nível profundo. Os símbolos se expandiram, tocando as paredes da prisão, gravando-se na pedra úmida. As entidades recuaram, gritando, se debatendo contra a força que emanava dos símbolos. Algumas começaram a se dissolver, não conseguindo resistir ao poder renovado do selo. Outras tentaram uma última investida desesperada, mas foram repelidas pela luz. Firmina olhou para Sebastião com gratidão nos olhos transparentes. "Obrigada", sussurrou. "Você fez o que eu não consegui fazer sozinha. Renovou tudo. Agora vai durar mais tempo. Tempo suficiente. Tempo suficiente para quê? Para achar uma solução melhor, para alguém descobrir como desfazer isso tudo de um jeito que não precise de guardião. Você comprou tempo, meu neto. Não precisa ficar aqui. Pode voltar e viver sua vida." "E a senhora?" Firmina sorriu, um sorriso cansado, mas em paz. "Eu vou continuar mais um pouco. Tá mais fácil agora, com o selo forte de novo. E quando chegar minha hora de verdade, vou poder ir em paz, sabendo que fiz tudo o que podia." Sebastião sentiu as lágrimas escorrerem. Quis abraçar a bisavó que nunca tinha conhecido, mas ela já estava se afastando, voltando para o centro da prisão, retomando a posição de guardiã. O caminho de volta se abriu. Uma luz brilhando na direção onde o espelho devia estar. Sebastião caminhou até ela, atravessou de novo a sensação de água gelada e se viu de volta no quarto da tia Geralda. As velas tinham se apagado, as ervas tinham virado cinza, mas o espelho agora brilhava com uma luz suave, tranquila. Caiu de joelhos, exausto, o corpo doendo como se tivesse corrido uma maratona. Mas estava vivo, estava de volta. E tinha conseguido. Nos dias seguintes, a vida voltou ao normal. Sebastião decidiu ficar na casa, cuidar dela, manter a herança da família. Mas agora sabia o que aquilo significava. Não era só uma casa velha e um terreno bom. Era uma responsabilidade, um dever que ia além do mundo visível. Continuou fazendo o ritual mensalmente, como tia Geralda fazia. Mas agora era mais fácil, porque o selo estava forte e renovado.
O espelho não mostrava mais coisas estranhas, não tinha mais mãos atravessando. Era só um espelho bonito, antigo, com uma história que poucos conheciam. Até que um dia, quase um ano depois, o espelho se quebrou. Sebastião acordou com o barulho de vidro espatifando. Correu para o quarto da tia e viu os cacos espalhados pelo chão. A moldura continuava intacta, mas o vidro tinha se partido em 1000 pedaços. Seu primeiro pensamento foi pânico. As entidades tinham escapado. Ia ter que enfrentar todas elas no mundo real. Mas então percebeu que não sentia nada de errado. Não tinha presença estranha, não tinha frio anormal, não tinha sussurros na mente. E no meio dos cacos tinha alguma coisa. Era uma pequena pedra lisa, do tamanho de um ovo, com um brilho leitoso. Sebastião pegou ela com cuidado. Estava quente, pulsando levemente na palma da mão. Entendeu então. O espelho tinha cumprido seu propósito. As entidades tinham sido purificadas ou dissolvidas ou transformadas em alguma coisa diferente. E Firmina tinha finalmente descansado. A pedra era tudo que restava daquela prisão entre mundos, um resíduo de magia antiga que agora não tinha mais poder. Guardou a pedra numa caixinha de madeira que colocou no altar que tinha montado no quarto. Era uma lembrança, um memorial de tudo que tinha acontecido, de todos que tinham se sacrificado para manter o mal contido. A vida continuou. Sebastião virou parte da comunidade do Capão do Mato. Fez amizades, ajudou os vizinhos, cuidou da terra. Seu Tertuliano morreu de velhice 2 anos depois. Mas antes contou para todo mundo como Sebastião era um rapaz bom, que cuidava direito da herança da família. Ninguém mais falava sobre o espelho. A história foi esquecida aos poucos, virando apenas mais uma lenda entre tantas que o povo da roça guarda. Mas Sebastião nunca esqueceu. Toda vez que olhava para a caixinha com a pedra, lembrava de Firmina, de tia Geralda, de todos que tinham carregado aquele fardo em silêncio. E sabia que se um dia fosse necessário de novo, se alguma coisa escapasse ou voltasse, ele ia estar pronto. Porque algumas responsabilidades não terminam com a morte. Algumas histórias não têm fim definitivo. Só tem capítulos. E cada guardião escreve o seu, esperando que o próximo possa finalmente escrever o último. Mas, por enquanto, havia paz. E isso já era mais do que muitos conseguiam.